Meus prezados e meus queridos irmãos, que a graça e que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vós. Estamos mais uma vez aqui para mais uma escola bíblica dominical. Seja bem-vindo ao nosso canal, o canal da Palavra de Deus. Te convido a se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para que você venha receber notificação todas as vezes que nós postarmos os nossos vídeos. Tenho plena certeza e convicção que você será edificado, será fortalecido, será instruído pelo poder da palavra de Deus. Nós estamos na lição de número 5 e essa lição será lecionada em 3 de maio de 2020. E o tema principal da nossa lição é libertos do pecado. Libertos do pecado para quê? Para uma nova vida em Cristo. Quando nós voltamos no tempo, lá no livro do princípio, do início, do começo de todas as coisas, vemos ali em Gênesis capítulo 3, a queda do homem. O homem pecou contra Deus. A partir daquele momento, o homem passou a ser escravo do pecado. O homem passou a ser dominado pelas obras da carne. Perdeu a sua comunhão com Deus. E a Bíblia diz que o homem foi expulso do jardim do Éden. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, tratando sobre este assunto, ele disse que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Estão afastados de Deus, distanciados de Deus. Isaías 59, versículo de número 2, a Bíblia diz que o pecado faz separação, faz divisão, é uma barreira entre Deus e o homem. Em Romanos capítulo 6, Paulo, ele vem dizendo, no versículo 23, que o salário do pecado é a morte. E o tema da nossa lição é que nós fomos libertos da escravidão do pecado, fomos libertos do domínio das trevas e agora não andamos mais segundo a carne. Temos uma nova vida em Cristo. Por isso que Paulo escreveu a carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 15, dizendo que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Libertos para uma nova vida. Paulo, quando escreveu aos Gálatas, ele disse que fomos libertos e nós temos liberdade, mas não devemos usar desta liberdade para dar ocasião à carne. Por quê? Fomos libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. O nosso texto áureo
Está em Efésios capítulo 2, versículo 4 e versículo 5. Paulo diz o seguinte, usando a expressão adversa, ou usando a adversativa, ele diz, mas Deus, que é riquíssimo, abundante em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou. Estando nós ainda mortos, olha só, mortos. O homem, quando pecou no jardim do Éden, ele morreu moralmente e espiritualmente. Ele perdeu totalmente o contato com Deus. É como se fosse um zumbi andando sobre a terra. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, não nos abandonou, não desistiu de nós. Pelo contrário, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, Ele nos vivificou, nos deu vida juntamente com Cristo. Verdade prática: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. Foi essa maravilhosa graça, o favor imerecido de Deus. Deus, por vontade própria, decidiu com a sua riquíssima misericórdia e o seu muito amor, que nos amou, nos libertar do pecado. Fomos perdoados e salvos da condenação eterna. E ainda recebemos o direito de vida eterna. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Cristo é a porta da salvação. Cristo é a ponte que nos leva à eternidade, que nos leva a ter o contato com Deus e desfrutarmos desta vida tão abundante, desta vida eterna. Ele mesmo, em suas palavras, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Pedro, quando estava sendo perseguido pelos fariseus, ele mesmo disse que nenhum outro há salvação e nenhum outro nome é dado entre os homens para que possamos ser salvos. Cristo nos resgatou da escravidão, do pecado, nos resgatou da autoridade de Satanás, nos libertou e agora nós somos livres para servi-lo, adorá-lo e fazermos a sua vontade. A nossa leitura diária de segunda a sábado é uma leitura diária que deve ser levado a sério por todos os professores de escola bíblica dominical e por nossos alunos da escola bíblica dominical. O superintendente deve incentivar os alunos a lerem, porque fazendo assim, eles vão estar interagindo com a lição. E com os versículos que vão lendo, vão tendo mais luz, mais claridade
para entender e compreender o assunto que vai ser tratado na lição. Em Romanos, capítulo 3, verso 21 ao 23, na segunda-feira, Paulo vai nos informar que todos pecaram e encontravam-se o quê? Longe de Deus. Isaías 59 diz que os pecados nos afastam de Deus e nos impedem as nossas orações. Tiago 1,15, a consequência do pecado é a morte. Romanos 11, 30 a 32 fala sobre a compaixão divina. A compaixão divina alcança toda a humanidade. Romanos 3, 24 ao 26 diz que nós somos alcançados pelo favor imerecido do nosso Deus. Sábado, Mateus capítulo 5, verso 13 ao 16, nos informa que fomos resgatados por Cristo, que devemos ser sal da terra e luz do mundo. Temos que fazer a diferença. Temos que ser santos. Temos que ser servos. Não servos do pecado, mas servos de Deus. Que nós venhamos andar na luz e não das trevas. Que nós venhamos andar em santificação e não em imundícias. Que nós venhamos fazer a vontade de Deus. Que nós venhamos ser o tempero da terra e venhamos preservar, conservar a palavra de Deus e dar bom testemunho, tanto no nosso lar, tanto no nosso trabalho, aonde quer que nós estejamos. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Efésios capítulo 2, versículo de número 1 ao versículo de número 10. Que diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas, em pecado, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera dos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados em Cristo, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Pois bem, queridos, o texto pela qual é o desenvolvimento da nossa lição está em Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10, onde é a nossa leitura bíblica em classe. E Paulo mostra aqui a nossa condição pecaminosa antes de aceitarmos a Cristo. Paulo mostra claramente que nós estávamos mortos em nossas ofensas e pecados, dominados pelas potestades do ar, dominado pelos espíritos malignos, dominado por Satanás. E nós éramos filhos da desobediência. Andávamos segundo o curso do mundo, andávamos nos desejos da nossa carne e éramos por natureza
filhos da ira, fazendo a vontade da carne. Mas Cristo nos vivificou. Deus nos vivificou, nos deu vida nova, nos transformou, nos mudou, nos fez nova criatura. Fomos alcançados por Deus, alcançados através de Cristo Jesus. E temos o privilégio, a honra de sermos alcançados por esta abundante graça, a graça que é o favor imerecido de Deus, pela qual nós somos salvos, e que nós recebemos essa graça por meio da fé no sacrifício de Cristo, que é o suficiente para a nossa salvação. E Paulo mostra que, por mais bom que o ser humano seja, por mais caridoso que ele seja, por mais devoto que ele seja, ele não pode ser salvo pelas suas obras. Ele só pode ser salvo pela graça de Deus. Mas espera aí, eu sou salvo, devo viver do jeito que eu quero? Não. A Bíblia Sagrada nos mostra que nós somos salvos pela graça e não pelas obras. Mas nós somos salvos para as boas obras. Não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para as boas obras. Então, se nós falávamos mentira, não devemos mentir mais. Se nós roubávamos, não vamos roubar mais. Se matávamos, não vamos matar mais. Então, a velha criatura está morta e enterrada. Nós somos crucificados com Cristo. Nós somos mortos com Cristo, sepultados com Cristo e ressuscitamos juntamente com Cristo Jesus, que nos fez assentar nos lugares celestiais, que nos deu este privilégio. Então, a nossa leitura bíblica em classe é a base, é o desenvolvimento desta lição pela qual nós vamos estar tratando que fomos libertos do pecado para uma nova vida. O objetivo geral da nossa lição, de toda a lição, envolvendo toda a lição, todos os tópicos, introdução, é revelar que a graça salvadora de Cristo nos garante a vida eterna. Então, só a graça nos garante a vida eterna. A nossa lição tem 3 objetivos específicos que estão introduzidos em cada tópico. Então, o professor da escola dominical deve atingir esses objetivos específicos e também atingindo aí os seus objetivos específicos nos tópicos e subtópicos que virá logo a seguir na nossa lição. E o primeiro tópico é refletir sobre nossa natureza pecaminosa. Então, no primeiro tópico, o primeiro objetivo a ser atingido é que devemos refletir sobre nossa natureza pecaminosa, a nossa condição pecaminosa. O objetivo de número 2, que o professor de escola bíblica dominical deve atingir, é explicar que fomos vivificados pela graça de Deus. E por último, enfim, informar que nossa salvação vem de Deus e não das obras. Então, esses são os objetivos específicos que o professor deve atingir durante a sua aula.
O ponto central da nossa lição é: a graça salvadora de Cristo nos garante a vida eterna. Introdução. A presente seção da Epístola aos Efésios apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação. Nela, o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutassem de uma nova vida em Cristo. Então, a presente seção, o capítulo 2 de Efésios, da Epístola aos Efésios, vai nos apresentar o quê? Aspectos doutrinários concernente à salvação. Paulo trata muito desse assunto em suas epístolas. Ele fala sobre a salvação, a doutrina da salvação. E aqui Paulo, ele vai descrever que aqueles que têm um encontro com Cristo, eles são libertos da escravidão do pecado. E que eles são vivificados espiritualmente, eles são ressuscitados espiritualmente. Isso por causa da misericórdia de Deus, do amor de Deus, da graça, do favor imerecido dado por Deus aos salvos para desfrutar de uma nova vida em Cristo Jesus. Então, quando nós aceitamos a Cristo Jesus, somos libertos do pecado, somos justificados pela fé, somos regenerados, somos santificados. Em Cristo Jesus, nós alcançamos o perdão dos nossos pecados. Vamos para o nosso primeiro tópico, o primeiro tópico da nossa lição. O primeiro tópico da nossa lição, nós temos 2 subtópicos. E nós vamos falar sobre a antiga natureza morta em ofensas e pecados. Paulo vai lembrar que antes dos Efésios ter um encontro com Cristo, conhecer a Cristo, qual era a condição que eles se encontravam? Estavam mortos, e mortos em ofensas e pecados, e estavam debaixo da ira de Deus. E nosso primeiro subtópico, o apóstolo Paulo deixa claro em um versículo, que é o versículo de número 1 da sua epístola, e o comentarista faz questão de colocar esse versículo aqui. Ele diz no primeiro versículo que o Senhor nos vivificou estando nós mortos em ofensa. A palavra ofensa, ela vem do grego paraptoma, e ela tem um sentido de quê? Ela tem um sentido de passo em falso de forma deliberada. Que é isso, deliberada? De propósito, porque quer. Então, o homem sem Deus, qual é a sua condição anterior? O que Paulo quer dizer? Que o homem sem Cristo, ele está morto espiritualmente. Ele está morto espiritualmente. E o que é que um morto faz? Um morto não sente nada. Uma pessoa morta espiritualmente não consegue sentir
nada. Uma pessoa morta não anda. Uma pessoa morta não fala. Uma pessoa morta não vê. Uma pessoa morta não ouve. Então essa é a condição do homem sem Deus. Ele não consegue ver, não consegue enxergar. A Bíblia Sagrada diz que o Deus desse século tem cegado o entendimento dos incrédulos para não resplandecer a glória de Deus. Então, a palavra ofensa dá o sentido de passo em falso de forma deliberada, ou seja, de propósito. Já o termo para pecado, hamartia, descreve o quê? Aquele que erra o alvo. Então, o homem sem Deus, o homem no pecado, ele está desorientado. Ele está indo para a direção errada. Ele está indo para a condenação eterna. É por isso que a Bíblia diz: arrependei-vos e convertei-vos. Arrependei-vos tem a ver com o interior. Quando o homem ouve o evangelho, e esse evangelho gera a fé no seu coração, a fé no sacrifício de Cristo, ele passa a sentir arrependimento. Então o homem agora interiormente, ele pensa em querer mudar de vida e não cometer mais aquele erro. É aí que entra a conversão. O que é conversão? É mudança de direção. Agora o homem que estava no pecado, o homem que errava o alvo, errava o caminho, agora ele se converte, acerta o alvo e caminha no caminho certo, olhando para o autor e consumador da nossa fé, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o homem sem Deus, na sua natureza caída, ele está como morto. Essa é a condição das pessoas sem Deus. Estão mortas espiritualmente, moralmente. E quem provocou isso? O pecado. Então, o homem fica inerte. Essa natureza pecaminosa impede o homem de ouvir a voz de Deus. É aí que entra a palavra que o Senhor Jesus disse sobre a pessoa do Espírito Santo. Na obra da salvação, a Bíblia diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo fala no coração do homem através da pregação do Evangelho e leva a crer nesta mensagem. Paulo disse aos Romanos capítulo 1, verso 16: eu não me envergonho do Evangelho de Deus, porque ele é poder para salvação. Ele é poder para a salvação de todo aquele que crê. Em Romanos 10, ele disse que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O escritor aos Hebreus, que fala muito sobre fé, ele diz que quando ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçai o vosso coração. Quando eu vejo esta palavra morto, será que uma pessoa que está
na igreja, pregando, louvando, está com o seu nome no hall de membros, devolve o dízimo, oferta na casa do Senhor, participa da Santa Ceia, essa pessoa pode estar morta espiritualmente? Eu te digo que sim. A igreja de Sardes, que era uma das 7 igrejas do Apocalipse, era a igreja do Senhor. Mas esta igreja estava morta. Por que estava morta? Ela não tinha espírito. Um corpo morto não tem espírito. Então o Espírito Santo não estava presente naquela igreja. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 1, na segunda parte do versículo diz o seguinte: eu sei as tuas obras, que tens nome do que vives e está morto. Ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as suas obras perfeitas diante de Deus. Então, o livro do Apocalipse mostra que na igreja de Sardes havia 3 grupos de pessoas. Havia aqueles que já estavam mortos espiritualmente, o Senhor confirma isso. Havia aqueles que estavam para morrer, ainda não estavam mortos totalmente, estavam feridos, estavam desanimados, estavam tristes, abatidos, angustiados, não oravam mais, não jejuavam mais, não liam mais a palavra de Deus, então estavam morrendo pouco a pouco. E havia um grupo, um remanescente que estava na igreja de Sardes, que ainda estava vivo. É importante que nós venhamos entender que o Senhor Jesus Cristo mesmo disse em suas palavras que ainda há esperança. Enquanto há vida, há esperança. Ele mesmo disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Talvez você morreu, está morto espiritualmente, mas Jesus é a ressurreição e Ele quer te ressuscitar espiritualmente. Talvez você está morrendo, o Senhor quer te renovar nesta oportunidade. E você que ainda não morreu e está vivo em Cristo, lembre-se de uma coisa: faça a vontade de Deus. O próprio Senhor falou para aquela igreja de Sardes ser vigilante. Jesus disse aos seus discípulos: olha, orai e vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é o quê? É fraca. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará ser tentado acima daquilo que podeis resistir. Tiago capítulo 1, versículo 15, está claro que a consumação do pecado gera a morte.
e a natureza pecaminosa impede o homem de ouvir a Deus. Se você errou, se você pecou, ainda há tempo. Porque a Bíblia diz o seguinte, 1 João, capítulo 1, verso 8 e 9. Se dissermos que nós não temos pecado, enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ouça a voz de Deus, obedeça a voz de Deus, abandone o pecado, ressuscite espiritualmente, viva uma vida santa diante do Senhor. No nosso segundo tópico, ainda tratando sobre a antiga natureza, anteriormente falamos que estávamos mortos e ofensas e pecados. Paulo está utilizando aqui-se de uma metáfora. E ele diz o seguinte, andaste. Ele está se referindo ao passado, antes da regeneração. Ele está se referindo às atitudes erradas adotadas na vida passada de um salvo antes de aceitar Cristo como Salvador. Quando ele era um regenerado, quando ele estava preso na escravidão do pecado. Ele andava, não anda mais. Ele andava segundo o curso deste mundo. Andar segundo o curso deste mundo significa o quê? Os costumes praticados ou viver segundo os costumes praticados conforme o sistema da época ou da nossa época. Por exemplo, tais como imoralidade, furto e mentira. Em 1 João deixa claro em suas palavras, na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo de número 15, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a consciência da carne, a consciência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e as suas consciências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Paulo, na sua carta escrita aos irmãos que se encontrava na cidade de Roma, no capítulo 12, verso 1, ele disse: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós andávamos segundo os costumes do sistema mundano. Andávamos na imoralidade, andávamos na mentira, andávamos
na prostituição. Agora isso mudou. Tem que haver uma transformação. Tem que haver uma mudança. Não devemos mais andar segundo o curso deste mundo, segundo o seu sistema. Porque agora nós somos regenerados. Nós nascemos de novo e somos nova criatura em Cristo Jesus. Agora nós não andamos mais segundo o príncipe da potestade. Essa expressão do capítulo 2, versículo 2, Paulo está fazendo alusão, está mostrando, dando para nós uma orientação que Satanás exercia autoridade sobre nós quando estávamos no mundo do pecado, longe de Deus, afastado de Deus. Nós estávamos sob a autoridade de Satanás. Porque Paulo, em 2 Coríntios 4:4, ele fala: e o Deus desse século tem secado o entendimento dos incrédulos para não resplandecer a glória de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo deixa claro que os espíritos malignos, no mundo espiritual, existe uma organização espiritual. Temos inimigos espirituais que lutam para que o homem viva na desobediência, para que não acredite na mensagem da cruz. Paulo, em Romanos 6:10, ele deixa claro, a partir do capítulo 6, verso 10, portanto, meus amados irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestido de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Nós andávamos, agora nós não andamos mais segundo o príncipe da potestade. Nós andamos, vivemos em Cristo Jesus. Andamos como ele andou. Caminhamos como ele caminhou. Não somos dominados pela potestade do ar. Somos dominados pelo poder do Espírito Santo. O Senhor nos deu autoridade sobre todo o poder das trevas. Ele mesmo disse a seus discípulos: eis que vos dei poder para pisar serpente e escorpiões. Jesus, quando deu a ordem aos seus discípulos para ir por todo mundo pregando o evangelho, ele deixou claro: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê será condenado. E os sinais seguirão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônio. Em meu nome expulsarão demônios. Então você tem autoridade. Se você não é pastor, não é um evangelista, não é um obreiro, talvez você está lá na igreja e não recebe nenhuma oportunidade. Saiba que você tem autoridade. Autoridade da parte do nosso Deus para expulsar demônios. O maligno não tem poder sobre a sua vida. Se você dizer no nome de Jesus, ele vai ter que sair, porque o nome de Jesus tem poder e ele tem que respeitar. E você é um servo de Cristo. Creia
nesta palavra em nome de Jesus. Capítulo 2, verso 3 de Efésios, Paulo ainda continua mostrando a nossa condição anterior, a nossa antiga natureza, como nós andávamos. Paulo, ele deixa claro que andávamos fazendo o quê? A vontade da carne e dos pensamentos. Quando Paulo estava usando essa expressão, ele mostra que nós temos a tendência, nós temos a inclinação, o ser humano tem a natureza pecaminosa inclinada para fazer o mal. Que os seus pensamentos estão pervertidos e, como resultado, ele está debaixo da ira de Deus. A Bíblia pentecostal deixa clara que essa é a condição do homem natural, do homem sem Deus, do homem que está no pecado. Ele é filho da ira. Ele está condenado e desprovido do favor divino. Mas Paulo deixa claro que em Cristo Jesus fomos eleitos e predestinados para filhos de adoção. A Bíblia diz claramente, Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 8, verso 1, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Ele não anda mais dominado pela carne, dominado pelas obras da carne. Sei que em Gálatas capítulo 6, Paulo diz claramente que há uma batalha entre a carne e o Espírito. Paulo, ele deixa claro no capítulo 5, versículo 16, digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a consciência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e este se opõe um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Porque essas são as obras da carne. Quais são as obras da carne? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, heresias e assim sucessivamente. E Paulo deixa claro que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus, não herdarão o reino de Deus. Paulo deixa claro aos Efésios da seguinte forma: não embriagueis com vinho, aonde há devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo, querido, é ser totalmente dominado pelo Espírito, é viver no Espírito, é andar no Espírito, é ser guiado pelo Espírito, é pensar no Espírito, é servir no Espírito. Então é importante que saibamos que agora somos uma nova criatura,
temos uma nova vida em Cristo Jesus, nosso Senhor. A nossa condição agora mudou, fomos tirados da escravidão do pecado. Éramos escravos, agora somos livres. Estávamos nas trevas, mas agora estamos na luz. Estávamos condenados, mas agora somos salvos. Livres da condenação eterna. Estávamos desprovidos do favor divino, mas agora a graça de Deus nos alcançou, nos libertou e nos perdoou. A pergunta é: o que Deus faz com os nossos pecados? Ele perdoa o nosso pecado totalmente, ele apaga-o completamente, elimina totalmente. Miqueias capítulo 7, verso 18, a Bíblia diz que ele os lança na profundeza do mar. Isaías 38, 17 diz o seguinte, que ele lança para trás de si. Isaías 43, 25 e Hebreus 10, 17, ele esquece dos nossos pecados. Louvado seja Deus. Nunca se esqueça da onde Deus te tirou, da onde Ele te arrancou. Ele te tirou do fundo do poço, do lamaçal do pecado. Ele te ouviu, ele te atendeu, estendeu a sua mão para você com a sua bondade e misericórdia e firmou os seus pés em uma rocha. No Salmo 40, verso 2, o salmista diz o seguinte: tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, e colocou os meus pés sobre uma rocha, e me firmou os passos, e me pôs nos lábios uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas e temerão e confiarão no Senhor. Grande é a misericórdia do nosso Deus. Fomos libertos da nossa antiga natureza. Vamos para nossa síntese do tópico de número 1. A síntese do tópico é praticamente o resumo do tópico que foi desenvolvido em Efésios, capítulo de número 2, de 1 ao versículo de número 10, que é o desenvolvimento de toda lição, inclusive o primeiro tópico, onde os professores têm que falar sobre a condição anterior daqueles que ainda não aceitaram a Cristo e a condição presente daqueles que aceitaram a Cristo. A nossa condição diante de Deus era o quê? Caótica. Éramos escravos e estávamos condenados à perdição e morte eterna. Isso é importante que o professor coloque na mente dos alunos o que eles eram antes, como eles andavam antes e como eles devem andar agora na presença de Deus. Que eles devem ser sal da terra e luz do mundo. Bom, estávamos mortos em nossas ofensas e pecados. Mas Paulo diz: e ele nos vivificou. Ele nos deu a vida. E agora fomos vivificados pela graça de Deus. Fomos alcançados pela misericórdia
e pelo amor divino. Paulo, após constatar a situação da humanidade sobre a ira de Deus, Paulo ele vai passar a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia de Deus. E ele diz no capítulo 2, verso 4, mas Deus, que é riquíssimo, abundante em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. A nossa salvação, a nossa libertação, a nossa porta de escape, a nossa porta de saída é que Deus, com a sua riquíssima misericórdia, resolveu nos salvar. O seu amor, a sua misericórdia alteraram esse quadro caótico da raça humana. João 3,16: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para que condenasse o mundo, ou para que o mundo fosse condenado por ele, mas que o mundo fosse salvo. Então Paulo deixa claro que a misericórdia de Deus nos alcançou. Jeremias 3:22, no seu livro de Lamentações, Jeremias, o profeta chorão, no capítulo 3, verso 22, ele disse o seguinte, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Que a sua misericórdia dura para sempre. Então Paulo mostra claramente que Deus provê aí um meio de escape para a humanidade, né? Porque a humanidade merecia a ira de Deus, a condenação eterna. Mas Deus, com a sua imensa misericórdia, ele estendeu a mão para o homem. Isaías 59, verso 1, todos conhecem esse versículo? Todos conhecem. E as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Romanos 5, a Bíblia diz que ele provou o seu amor para conosco, entregando o seu Filho amado, Jesus Cristo, na cruz do Calvário, para morrer por nós. Deus nos amou. Deus nos alcançou. Ele estendeu as mãos para nós. Quando Cristo veio aqui, nessa terra, carregou aquela cruz pesada, foi crucificado, foi transpassado, foi pregado naquela cruz. Era a mão de Deus sendo estendida para nós. O homem estava perdido, estava sem esperança, estava nas trevas. O homem não sabia o que fazer. Mas Deus, com a sua riquíssima misericórdia, nos alcançou. Paulo, ele deixa claro que nós fomos vivificados pela graça de Deus. Ele vai descrever
na sua carta as dádivas, os presentes que Deus concedeu aos salvos, aos regenerados, os que nasceram de novo. Porque ele deixa claro que o amor de Deus nos alcançou estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Então, quando nós estudamos a carta, o capítulo 2, Paulo deixa claro que nós não éramos merecedores, não éramos dignos, mas mesmo assim, o nosso Deus decidiu nos vivificar juntamente com Cristo. Colossenses capítulo 2, verso 1, está escrito: portanto, se ressuscitar-te com Cristo, pensai nas coisas que são de cima. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são de baixo. Não estamos mais mortos para Deus. Estamos vivos juntamente com Cristo. Mas uma coisa é importante nós frisarmos, e Paulo deixou claro na sua carta aos Romanos, que nós estamos vivos para Deus, estamos crucificados e mortos para o mundo, para vivermos uma vida que agrada a Deus. Paulo, ele disse em suas palavras, claramente mostrando a sua total obediência a Cristo, a sua total transformação. Já estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo, vivo pela fé no Filho de Deus. Então é importante sabermos que a frase nos vivificou vem nos trazendo a informação que nascemos de novo. Não estamos mais mortos, Cristo nos deu a vida. Fomos vivificados não pelos nossos méritos, mas por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Tudo foi efetivado na nossa vida por meio da graça, o favor imerecido de Deus. E não canso de dizer, sempre me lembro dessa frase do Dr. Moody, que a graça de Deus é uma resposta para a necessidade do homem. É a resposta certa que o homem precisa, a graça de Deus, o favor imerecido de Deus. Deus estendendo a sua mão para o ser humano. O Senhor mesmo disse a Nicodemos, aquele que não nascer de novo, não entrará, não herdará e não verá o reino de Deus. Agora fomos exaltados por sua graça. Ele nos ressuscitou juntamente com ele, com Cristo. Deus, com o seu poder grandioso, ressuscitou a Cristo. A Bíblia diz que ele foi julgado, condenado, que ele foi obrigado a carregar aquela cruz até o Gólgota. E ali no Gólgota, ele foi pregado naquele madeiro, foi transpassado por uma lança. Ele morreu naquela cruz, foi sepultado naquela sepultura do senador, de um senador, José de Arimateia. Mas ao terceiro dia, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ressuscitou.
Paulo, ele deixa claro para nós, em Romanos capítulo 6, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele, pelo batismo na morte, para que com Cristo, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós em novidades de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais o pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que Cristo, havendo ressuscitado dos mortos, já não morre, e a morte não mais terá domínio sobre ele. Louvado seja Deus. Então é importante que nós venhamos entender isso, que nós somos ressuscitados para uma nova vida em Cristo Jesus. Nós somos vivificados espiritualmente, moralmente agora, vivemos uma vida santa diante de Deus. E aguardamos a vida eterna e o galardão que receberemos quando estivermos no tribunal de Cristo. Temos aí 2 baús que eu coloquei nesse slide. Um baú bonito, mas está vazio. Eu vejo nesse baú vazio um ser humano sem Cristo. O homem sem Cristo, sem Jesus, ele está em perigo. Sem Jesus, ele anda segundo as inclinações da sua carne. Sem Jesus, ele está entregue à morte. Vive uma vida de impureza. Ele é comparado, queridos, como uma árvore apodrecida, que é inútil. Então, o homem sem Cristo é como esse baú vazio. Mas o homem em Cristo, ele é cheio das bênçãos de Deus. Ele recebe a abundante riqueza da sua graça. Ele desfruta de todos os privilégios celestiais. Paulo disse que o Senhor nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, nosso Senhor. E a síntese do tópico de número 2, a síntese do tópico de número 1, é que mostra a nossa condição anterior, antes como nós andávamos, a nossa vida pecaminosa, que estavam mortos em ofensa, mas esse tópico é claro em nos dizer que a misericórdia nos alcançou e nos vivificou, nos ressuscitou, nos trouxeste vida. Isso quer dizer que o pecador passou da morte para a vida, e isso não pelas suas obras, mas por meio da graça divina, do favor imerecido de Deus, que é concedida pela obra da misericórdia e do grande amor
de Deus. E chegamos ao nosso último tópico. Vamos entender ainda nesta carta do apóstolo Paulo, ele revela, Paulo é claro, ele é taxativo naquilo que ele diz, ele revela que a salvação não depende de obras humanas. Porque pela graça sois salvo por meio da fé. Efésios capítulo 2, verso 8. Mas nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para as boas obras. Então a graça é o nosso único meio de salvação. E a salvação inclui o quê? Inclui a libertação. A libertação de quê? A libertação da morte. Da morte eterna. O homem é ressuscitado espiritualmente, porque ele é vivificado. Certo? A Bíblia Sagrada nos mostra que em Efésios capítulo 2, versículo 1, que diz assim: Ele vos deu vida, Ele vos deu vida, Ele vos vivificou. Então nós passamos da morte para a vida. A salvação também inclui a libertação. Isso quer dizer que passamos da escravidão do pecado, de escravos, passamos a ser filhos livres. E a salvação nos libertou da ira vindoura. Estávamos debaixo da ira de Deus. Mas agora fomos libertos da ira vindoura e estamos debaixo das bênçãos espirituais. A Bíblia nos mostra claramente, Paulo deixa claro, que essa tão grande salvação nos permite desfrutar de todas as bênçãos espirituais. Louvado seja Deus. Portanto, a salvação, ela é um livramento do poder da maldição do quê? Do pecado. Porque Cristo se fez maldição por nós. Paulo fala isso em Gálatas. Ele nos livrou do poder da maldição do pecado e da morte. Nos restituiu a comunhão com Deus. Então é importante que a gente saiba que a salvação, ela vem pela graça. E a salvação, ela nos libertou da morte, da escravidão do pecado e da ira vindoura. Fomos livres do poder da maldição e restituídos novamente à comunhão com Deus que o homem perdeu lá no jardim do Éden. Isso é uma bênção concedida a todos, a todos. Essa bênção da salvação é para todos, mas para todos que recebem a Cristo como Salvador. Essa palavra graça, porque é importante a gente sabermos que a Bíblia Sagrada, ela não foi escrita em português, ela foi escrita no grego, e no grego koiner. E no grego a palavra graça é charis, que o significado é favor imerecido. Ela mostra que a iniciativa para tornar possível a salvação veio da parte de nosso
Deus. Então Deus decidiu salvar você, enviou seu Filho amado Jesus Cristo, morreu na cruz do Calvário, e agora temos essa linda e maravilhosa oportunidade. Então é por meio da graça que Deus ativa o livre-arbítrio, porque o homem foi criado assim, o homem foi criado como um robô, o homem não é obrigado a servir a Deus, o homem não é obrigado a ir morar no céu, o homem não é obrigado a fazer a vontade de Deus, mas o homem não é obrigado a abandonar o pecado, ele tem o livre-arbítrio e fazer aquilo que bem entende. Deus deu o poder de escolha para o homem, escolher entre os dois caminhos, o caminho da vida, o caminho da morte, o caminho da bênção, o caminho da maldição. E é por isso que o evangelho é pregado para a humanidade. O evangelho está sendo pregado em todos os lugares. Através do evangelho, o homem ouve e ele aprende que Cristo é a única esperança. Mas Deus não obriga o homem a servi-lo, mas ele convence o homem, o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele não é obrigado a servir a Deus, mas o Espírito fala ao seu coração através do evangelho. A graça, ela pode ser resistida, né? A pregação do evangelho, a obra do Espírito Santo não elimina, não tira a liberdade do ser humano. Até porque se a graça obrigasse a todos a se salvarem, tirasse o livre-arbítrio, toda a humanidade seria salva. Então é importante sabermos que a salvação não vem das obras. A graça é o único meio de salvação. Então, através da fé, o homem se aproxima de Deus. Aceita Jesus como Salvador. E ele alcança essa graça. Tem fé na obra de Cristo Jesus. Então, só a obra de Cristo é suficiente para a salvação. Agora, eu estava morto nas minhas ofensas e pecados. Aceitei a Cristo como Salvador, fui vivificado, ganhei vida, fui alcançado pela graça de Deus. Entendi que a graça é o único meio de salvação e que a salvação não vem pelas obras. Mas eu devo viver como eu quero? Não. A Bíblia diz que o Senhor não nos chamou para a imundícia, mas nos chamou para santificação. O próprio Cristo disse em suas palavras: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Tem que haver renúncia. Então, se eu sou um salvo, devo demonstrar isso através das minhas atitudes, das minhas obras. Aqui Paulo usa duas negações para endossar a origem da salvação. Isso não vem de vós, provém de Deus, não vem das obras. Não vem das obras. O que indica não se tratar de uma recompensa, de algum ato humano. Então essas afirmações, isso não vem de vós, não vem das obras, essas afirmações deixa claro, exclui toda a possibilidade de alguém ser salvo por esforço pessoal. E Martinho Lutero, ele serviu a vida toda o Papa fazendo coisas
extraordinárias, achando que ele seria salvo pelas obras. Ainda existem muitas pessoas que acham que por ser boas, por ser doar o seu dinheiro para uma instituição de caridade, ajudar os pobres, por isso ele vai alcançar a salvação. Mas isso não é verdade. Só Jesus é a nossa única saída. A graça, ela provém de Deus. O favor merecido provém de Deus. Deus é a fonte da nossa salvação. Aceite a Cristo como Salvador da sua vida. Estou falando isso, que talvez estou falando com alguém que vai ver esse vídeo que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador. Esse é o momento oportuno de que você entenda e compreenda que a salvação não vem pelas obras, mas sim pela graça que provém de Deus. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Só se alcança pela fé. As obras como evidência de salvação, como a salvação é uma realização divina. Agora somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras. Então é importante que as nossas obras venham evidenciar a salvação, evidenciar que nós somos salvos em Cristo Jesus, que somos feituras sua, e que devemos ser um povo zeloso, conforme Paulo disse a Tito, povo zeloso e um povo de boas obras. Outrora a gente vivia fazendo a vontade do diabo, fazendo a vontade da carne. Andávamos fazendo as obras más, mas agora devemos fazer a vontade de Deus. E nós devemos ser luz do mundo, sal da terra, que o nosso sal não venha se tornar insípido, que a gente não venha se tornar como sal insípido, que só serve para ser pisado pelos homens. O livro de usos e costumes dos tempos bíblicos diz o seguinte: quando Jesus usa essa expressão, que o sal, dizendo vós sois o sal da terra, e se o sal se tornar insípido, só serve para ser pisado pelos homens, ele já vivia isso na sua época. O sal que não servia para nada, ele era colocado no pátio do templo. Era um sal grosso. O pátio era todo de mármore e isso facilitava as pessoas caminhar pelo pátio e não se escorregarem. Então o sal, ele só servia para ser pisado pelos homens, porque ele perdeu o seu sabor, ele não servia mais para tempero e nem para conservação. Lembre-se que Jesus estava dizendo que você deve dar um bom testemunho, que você não seja um escândalo para o evangelho de Cristo Jesus. E as pessoas venham te criticar. Duas coisas é importante ser
quando Cristo fala que nós somos sal da terra? Primeiro, que o sal serve para preservar. Preserve a palavra de Deus. Preserve a sã doutrina. Preserve os ensinamentos de Cristo. Preserve o evangelho. Preserve a sua fé. Preserve a sua vida de confiança em Deus, a sua vida de santificação. Não se troque, não se venda e não se entregue a este mundo. E outro sim importante nesse ensinamento de Jesus é que o sal serve para temperar, para o alimento. Só que tem uma coisa importante. Se você chega na casa de alguém para se alimentar, a comida estiver muito salgada, ela vai fazer mal. A pessoa vai achar ruim e pode fazer mal para essa pessoa. E se a comida estiver sem sal, essa pessoa ela vai desprezar essa comida. Então é importante que a gente entenda que o crente não pode ser sem sal e nem salgado demais. Ele tem que ser temperado, tem que ser equilibrado, para que as pessoas vejam o seu testemunho e aceite a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Que você venha fazer a diferença, mostrar que agora você é uma nova criatura em Cristo Jesus. E chegamos ao final da nossa lição e deste tópico, é claro, tópico de número 3. E a síntese do tópico é: a salvação é pela graça, e é mesmo. E nós só alcançamos ela por meio da fé em Cristo Jesus e do seu sacrifício. As obras não são meio, não vale nada, não serve de nada quando se trata de salvação. Mas quando se trata de salvo, ela serve, ela vale. Porque devemos entender e compreender que nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para as boas obras, para fazer aquilo que a palavra de Deus diz, aquilo que agrada a Deus. Conclusão: antes nós éramos filhos da ira, condenados à perdição, certo? Estávamos mortos em nossos delitos, em nossas ofensas, em nossos pecados, estávamos debaixo da ira de Deus, fomos alcançados pela graça de Deus, fomos vivificados, ressuscitados, fomos eleitos, predestinados para filhos de adoção, tomamos posse dessa gloriosa salvação e que nós venhamos viver como salvos, que as pessoas vejam as nossas boas obras e glorifique o nosso Pai que estás no céu. Deus abençoe a sua vida. Espero que tenha ajudado a sua vida, o seu ministério, através dessa lição de escola bíblica dominical. Tenho plena certeza que é bênção de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Acesse as nossas redes sociais, visita a nossa página do Facebook, Alzira Ramos. Diariamente estamos postando lá os nossos vídeos também, não só o vídeo da Escola Bíblica Dominical, mas documentários, estudos bíblicos e assim por diante. Acesse lá o nosso blog, seja um dos nossos seguidores do nosso blog, e você venha ter acesso aí aos nossos slides, livros que nós postamos aí no blog.
Também temos aí o nosso canal do YouTube.